Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Eu queria de imediato saudar os nossos amados irmãos com a paz do Senhor, tá bom? Eu sei que muitas pessoas vão acompanhar essa mensagem através do nosso canal do YouTube e também vão acompanhar essa mensagem e esse estudo também pelo nosso canal no Facebook. Então, independente dos canais em que você vai estar sendo abençoado e que você vai poder experimentar a palavra de Deus na prática, eu queria que de imediato você se inscrevesse no nosso canal do YouTube, que você pudesse compartilhar esse estudo para as pessoas que você acha consistente a isso que nós vamos trabalhar e também possa ativar o sininho para receber diariamente as nossas notificações. Cada culto da nossa igreja ela está sendo compartilhada nesse canal a fim de abençoar. Lembrando que o objetivo pelo qual estamos deixando essas mensagens no nosso canal é justamente para que haja crescimento espiritual e que você possa partilhar conosco dos nossos cultos diários que acontecem em nossa congregação. Aqui quem vos fala é o pastor Leandro Mota, presidente da Igreja Evangélica Coluna de Fé. Somos pastores, estamos aqui situados no Coabiano 2, exatamente na Rua 6, número 4. Os nossos cultos acontecem diariamente às quarta-feiras, durante a semana, à sexta-feira e também no sábado e no domingo. Então, participe conosco, os nossos cultos, eu deixarei aí na descrição os nossos cultos e os nossos principais canais pelos quais você pode nos encontrar através das plataformas digitais. Hoje nós temos um tema que ele é um tema que foi nos proposto na nossa escola bíblica dominical e é um tema que, primeiramente, ele é especial quando nós trabalhamos acerca dos dons espirituais na igreja. Mas por que utilizar os dons? Por que eu preciso saber acerca dos dons? Qual é o interesse bíblico quanto acerca dos dons espirituais? Primeiro, eu gostaria que você encontrasse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. Eu queria ler alguns versos deste capítulo 12 para que nós possamos entender de fato o que Paulo trata, por que Paulo trata com muita maturidade, com muita responsabilidade acerca dos dons espirituais para a igreja de Corinto. No capítulo 12, versículo de número 1, nos diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuações, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, e a outro, dons de cura pelo mesmo Espírito. Ou, em outras versões, a palavra que vai aparecer aí é dons de curar. A outro, poder para operar milagres, e a outro, a profecia. A outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelos mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um como quer. A primeira coisa que nós precisamos explicar em detalhe, começando esse estudo antes da gente classificar os dons
e a gente poder explicar em detalhe acerca dos dons espirituais, é que a presença manifesta do Espírito Santo só acontece após a ascensão do Senhor aos céus. Quando a gente retorna nos 4 primeiros evangelhos, nós observamos que os 4 primeiros evangelhos, eles são livros que trabalham acerca do ministério de Jesus Cristo. Então, por exemplo, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João, eles são livros que trabalham a experiência, a formação da característica bíblica, né, dentro do contexto do ministério de Cristo. E somente no capítulo 14 do livro de João é que Jesus, antes da sua morte, antes da sua crucificação na cruz do madeiro, ele vai falar acerca do Espírito Santo, ele vai dar o interesse acerca do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo ainda não tinha uma atuação direta dentro da igreja, dentro do coração das pessoas. Naquele momento, os discípulos tinham apenas Jesus, o ministério profético de Cristo e as experiências que cada um passou com Jesus dentro do contexto bíblico. A partir do capítulo 14, os discípulos começam a entender que o Espírito Santo era a qualidade, era a continuação, era a efetuação, era a atuação de Cristo aqui na terra e da presença onipotência de Deus. Agora veja, porque no livro de Atos, a partir do livro de Atos, no capítulo 1, porque o livro de Atos, teologicamente, nós estamos falando de um livro histórico do Novo Testamento, e eles são divididos, né, quase que da mesma forma que acontece lá no Antigo Testamento, mas de forma muito preliminar, de uma forma muito madura, de uma forma muito enriquecedora. Nós entendemos que o livro de Atos é um livro histórico, porque ele começa a mencionar a atuação do Espírito Santo. Por que eu preciso que nós possamos entender primeiro a pessoa do Espírito Santo, para que a gente possa trabalhar os dons espirituais? Porque quem vai efetuar, quem vai nos guiar a entender o papel dos dons espirituais é justamente o Espírito Santo. Porque, como o apóstolo Paulo disse aqui na primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo de número 4, ele começa a dizer que o Espírito que vai atuar nos dons espirituais, ele vai fazer a distribuição visando o crescimento. Então, analisando comigo isso daqui, eu preciso que a gente entenda que a atuação do Espírito Santo na igreja de Atos era justamente pelo crescimento que estava proposto à igreja, porque o evangelho, ele possibilita crescimento espiritual e o evangelho possibilita crescimento físico. Então, a igreja estava crescendo, a igreja estava pautada no crescimento, na mensagem, e o crescimento dela, ela tinha bases que eram bases preliminares, bases institucionais. A igreja crescia na doutrina dos apóstolos, que era a primeira base. A igreja crescia na comunhão uns com os outros, e a igreja crescia no partilhar ou no partir do pão. Era importante, e por que é importante que nós possamos compreender isso? Porque quando nós falamos acerca da igreja, nós precisamos saber que a igreja, ela é uma instituição, a igreja é um organismo vivo. A igreja trabalha na atuação da sociedade de dentro e na atuação da sociedade de fora.
as pessoas que vão compreender o papel, as instituições que nós temos como instituições amigáveis junto com a instituição chamada igreja, nós temos algumas instituições que nós podemos classificar, que é a instituição familiar, governamental, municipal, federativa. São algumas instituições que elas compreendem o valor da igreja. Só que o que acontece? O valor da igreja não está somente no templo local. O valor da igreja está na restauração de vidas que entram dentro do partir e entram dentro da comunhão e dentro da atuação do Espírito Santo. Agora veja, porque nós vamos começar o estudo, mas eu precisava explicar a introdução desse estudo. O Senhor manda os seus discípulos ficarem em Jerusalém para que eles pudessem receber o Espírito Santo. E depois de receberem o Espírito Santo, que viria com poder, autoridade e graça, eles seriam impactados para impactar outras vidas. Nunca houve um crescimento tão devastador, tão numeroso, quanto o crescimento após a infusão do Espírito Santo na igreja de Atos. O crescimento, ele foi um crescimento bíblico, um crescimento pautado nas doutrinas, um crescimento pautado nos ensinamentos e um crescimento que um precisava do outro e tudo eles tinham em comum. Então, eu preciso entender que os dons espirituais, todas as suas classificações, todos os seus objetivos, toda a sua finalidade, ela está pautada justamente naquilo que a igreja primitiva levava como meio de crescimento. Eu preciso do meu irmão na atuação e na operação que o Espírito Santo faz com ele. Ele é um instrumento. O meu irmão, a pessoa que está comigo, ele pode ter uma atuação diferenciada do Espírito, mas eu preciso entender que dentro de quem nos usa, que na formação, na compreensão da pessoa que nos usa, todos nós somos iguais, independente do dom, independente do ministério, independente da classificação que eu tenho dentro da palavra. Eu preciso compreender que todos os dons, ele visa apenas duas coisas interessantes. Ele visa o crescimento individual e ele visa o crescimento coletivo, o crescimento da instituição chamada igreja. Agora, nós vamos começar a trabalhar acerca deste estudo, acerca deste tema, os dons espirituais. Quando Paulo ele entra dentro da igreja de Corinto, ele observa que a igreja de Corintos, ela tinha algumas dificuldades, alguns problemas internos que precisavam ser tratados. Olha para cá, queridos, você que está em casa, você que vai nos acompanhar a partir de agora, eu preciso que você compreenda isso. Há alguns problemas relacionados à igreja, porque a igreja de Cristo, como instituição, a igreja de Cristo como corpo, ela não pode ser uma igreja dividida. Ela tem que ser uma igreja que ela entenda que ela precisa estar junta, que ela precisa estar unida. Tem problemas na igreja dentro, ou seja, internos, que precisa ser trabalhado apenas com os internos. E existem problemas externos, que muitas vezes precisa ser trabalhado muito mais externamente do que interno, para não prejudicar quem está dentro. Como é que Paulo resolve tratar os dois grandes problemas que a igreja de Corinto tinha? Ensinando. Quando uma igreja está pautada em ensino, quando uma igreja está aplicada a ser ensinada pela sua liderança, aquela igreja tem uma tendência de criar um veículo forte de unidade, e ela compreende que o crescimento, que o amadurecimento espiritual, ela está vinculado àquilo que é tratável. Então, todo crente,
que ele aceita Jesus Cristo, toda pessoa que aceita Jesus Cristo, ela tem uma tendência de ser transformada de dentro para fora. A igreja de Corinto, quando Paulo entra, ele vê dois grandes problemas. Primeiro, o problema da divisão, que era um problema estarrecedor para a igreja. Prejudicava a igreja em todos os sentidos, moralmente, espiritualmente, fisicamente, e a igreja tinha uma tendência de sofrer reações emocionalmente. Agora, Paulo trata primeiro com a divisão. O segundo grande problema é trabalhar com a questão da espiritualidade exagerada, sem base, sem estrutura espiritual, porque para a igreja de Corinto, eles imaginavam e nas suas mentes passavam que um crente espiritual era o crente que falava em línguas. Então toda pessoa que falava em língua dentro da igreja de Corinto, ela era conhecida, ela tinha êxito na questão espiritual. Então, aquela pessoa, de fato, era espiritual. Isso era o imaginário dos crentes da igreja de Corinto. Agora, como é que Paulo trata isso? Paulo primeiro trata a questão da divisão. Quando Paulo trata a questão da divisão, Paulo começa a dizer o seguinte, olha, irmãos, não pode haver divisão, não pode haver uma discordância quanto acerca do mesmo corpo. Nós tem uma cabeça que nos rege, e Paulo está explicando isso, porque o que acontecia? Tinha pessoas que aderiam pelo ensinamento de Paulo, tinha pessoas que aderiam pelo ensino de Apolo, outros estavam pautados no ensino de Pedro, e outros estavam pautados no ensino de Cristo. Aí Paulo vai ensinar a igreja, Paulo vai corrigir a igreja quanto acerca desta divisão. E Paulo começa a dizer mais ou menos isso daqui. Vocês têm que entender que um planta, o outro pode colher, mas quem dá o crescimento, mas quem vai possibilitar o crescimento espiritual é Cristo. A nossa base não é quem é usado para nos ensinar, a nossa base não é quem é usado para nos instruir, a nossa base é Cristo. E aí Paulo começa a entrar dentro da base, a partir do versículo de número 18, do mesmo capítulo 1, Paulo começa a dizer que Cristo era a base do evangelho, que a sabedoria estava baseada no poder de Deus, ou seja, ainda que o homem tivesse uma sabedoria humana, para Deus aquilo não servia, porque para Deus é muito melhor a sabedoria dele, que é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem todos os meios de sabedoria e de conhecimento. Então, o que eu preciso que vocês entendam é que os grandes problemas da igreja nunca foram dificuldades para Paulo tratar a igreja. E, gente, sabe por que não tinha um crente que se desviava do ensino do apóstolo Paulo? Sabe por que não tinha um crente que se desviava do ensino, da doutrina, do ensino da palavra, ainda que fosse exortativa ao ensino, ainda que fosse transformação, mudança de caráter, ainda que Paulo cobrasse isso para a igreja, mas nós não tínhamos pessoas desanimadas, nem entristecidas, nem tampouco desviadas, porque Paulo pregou a verdade, porque a igreja compreendia que o crescimento tinha que ter ensinamento. Um crescimento que não tem ensinamento, ele não é crescimento. O crescimento precisa ter, de fato, o ensinamento verdadeiro. A igreja começou a compreender isso. Paulo começou a tratar acerca da divisão. Agora, Paulo tem um grande problema para se tratar, que é acerca da atuação dos dons espirituais. Aí Paulo vai lá para o contexto, que é o capítulo 12, e ele começa a falar acerca da classificação dos dons. É interessante, gente, que dentro da classificação dos dons, eu queria que vocês anotassem isso aí no estudo, né? Nós temos alguns tipos
de dons, né? Em especial 3 tipos de dons. E eu queria que você anotasse isso. É os dons de ensino e da pregação, os dons de poder, e o terceiro dom é os dons de adoração. Os dons de ensino e de pregação, ela está baseado na palavra de sabedoria e na palavra da ciência. Então, as pessoas que têm o conhecimento, as pessoas que conhecem e têm o dom da interpretação, né, do conhecimento, eles estão baseados dentro dos dons de ensino. Então eu posso falar e posso afirmar aqui, biblicamente, que o apóstolo Paulo tinha esse dom em especial, que o apóstolo Pedro tinha esse dom em especial, que o irmão Tiago tinha, o irmão Timóteo, tinha esse dom espiritual. Porque esse dom, geralmente, ele está muito mais aplicado às pessoas que buscam, às pessoas que interagem com a Bíblia. Eu me lembro e me recordo das 2 bases do Antigo Testamento, que mais eu cito quando as pessoas dizem assim, quando as pessoas costumam a falar comigo e a dizer: pastor, eu estou fraco espiritualmente, eu estou desanimado espiritualmente e eu preciso de uma ajuda da sua parte. Eu costumo ler para elas o livro de Josué, capítulo 1, o versículo 7, 8 e 9, e também o livro de Salmos, no Salmos 1, né, a partir do versículo de número 3. E aí eu compreendo aquilo que Jesus tanto exortou às lideranças do povo de Israel e às lideranças instituídas pelo povo, ou por Deus mesmo, para liderar o povo. Então ele começa a dizer assim: não se desvie da verdade. Medita na palavra, na lei, dia e noite. Quem medita na palavra tem uma tendência de ter crescimento e de ter maturidade espiritual. Paulo precisava trabalhar isso. Então, o primeiro dom que nós precisamos entender é os dons de ensino e da pregação. São a palavra de sabedoria e a palavra da ciência. O segundo tipo de dom é os dons de poder. Os dons de poder, ele está aí dentro da sua Bíblia, mencionado como o dom de curar, que na minha Bíblia fala o dom de cura, o dom da operação de milagres, o dom da fé, o dom da profecia e o dom de discernimento de espírito. Esses dons são dons de poder, porque eles são utilizados para a mudança e a transformação de pessoas que geralmente estão lá fora ou aqui dentro. Então, por exemplo, quem tem o dom de curar, quem tem o dom de maravilhas, quem tem o dom da fé, quem tem o dom da profecia, ou até mesmo o dom do discernimento dos espíritos, eles têm o dom, eles têm a operação do poder, ou seja, a operação direta para a transformação das vidas. O terceiro dom é o dom da adoração. A variedade de línguas serve para adoração a Deus. E os dons de interpretação de línguas. Por que Paulo detalha isso para o contexto e a gente fez essa classificação? Porque nós precisamos entender que a independência dos dons ou de quem está sendo usado, nós precisamos compreender que o que é mais importante é que aquele dom está visando o crescimento da igreja. Nós não podemos esquecer disso. O dom que Deus me deu, o dom que o Espírito Santo me concedeu, ele não é o dom para que eu possa humilhar, para que eu possa me engrandecer, para que eu possa me vangloriar diante dos outros dons de capacidade dos meus irmãos. Lembrando que quem deu o dom que você exerce, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, quem deu ele foi o Espírito Santo. Quem concedeu ele foi o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo, ele é dono, ele é aquele que concede os dons, ele também é aquele que pode tirar os dons quando ele vê e quando ele observa que há um engrandecimento dentro dos nossos corações do lado negativo para aquilo que deveria ser usado para o crescimento do lado positivo da igreja. Então, dando o entender, nós vamos agora compreender de fato cada dom utilizando de algumas versões bíblicas e de alguns fatos bíblicos. Por exemplo,
O dom de ensino, que é da pregação, e aí nós temos o primeiro dom, o primeiro elemento, que é o dom da palavra de sabedoria. Quando você lê o livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 12, você observa que Eliseu, ele tinha o dom da sabedoria. O dom da sabedoria é o dom de conseguir distinguir algumas situações que estão ocultas, obscuras. Tem pessoas que, eu posso até falar isso aqui, que tem pessoas que têm o dom da revelação, o dom da visão, que deveria ser um dom aplicado para o crescimento da igreja. E é isso que Paulo está dizendo. Olha o que 2 Reis 6:12 diz. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Então, só quem sabia do que o rei falara era apenas ele e mais ninguém. Na sua mente, naquilo que ele cogitava, era apenas ele e mais ninguém. Mas Deus dá a capacidade dos dons da palavra de sabedoria para que aquilo que seja oculto, favorável ao crescimento e à transformação de uma pessoa, ela seja utilizável para o crescimento da instituição chamada Corpo de Cristo. O dom da palavra da ciência está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 20, até o versículo de número 22. Por que a gente faz essa leitura? Porque olha o que diz aí. E tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre as bagagens. Então, a palavra da ciência é a palavra do discernimento dos elementos, das coisas, das formas. Então, aqui nós observamos que esta palavra da ciência, ela era utilizada geralmente através dos profetas, quando Deus utilizara dele para corrigir, para exortar, para colocar um juízo em questão. Então, Deus geralmente utilizava. Agora veja, os dons da cura, os dons do poder em especial, os dons do poder, nós temos aí um elemento fundamental que é o dom da cura. O dom da cura, ela é um dom concedido a qualquer tipo de cristão, porque a forma, o objetivo é justamente restabelecer a saúde física, e geralmente ela é utilizada por poderes sobrenaturais e divinos. Em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 5, nós observamos que a igreja ela levava muito a sério essa questão do dom da cura, porque nós observamos que Filipe, nós observamos aí em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 5, nós observamos que a pregação, a propagação, a oração, o jejum, ele faz com que as pessoas se dediquem a buscar estes dons. Então nós observamos aí que, o que acontece? Olha como é que a Bíblia diz. Olha aí. Aos que creem que os apóstolos possuíam de fato dotes especiais, mas que depois deles os dons de cura começaram, parece que cessaram. Mas o que dizer de Filipe, nomeado para servir à mesa, enquanto os apóstolos se dedicavam à oração e ao ministério da palavra? A cura faz parte do evangelho da graça remidora, consumada por Jesus Cristo. Então, alguns meios de cura que são estabelecidos, por exemplo, o caso do cego de Betsaida, que está lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 25, o caso dos leprosos que foram curados em Lucas, capítulo 17, versículo 14, a ordem
né, do mestre da Galileia, que foi: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, né, de graça recebeste, de graça dai, que está lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Então, estabelecida está a questão da compreensão deste dom. Então, os dons de cura, geralmente os dons da operação de poder, eles estão vinculados para que eu possa usar isso em favorecimento do crescimento da obra de Deus. Então, o crescimento, a obra de Deus tem uma tendência de crescimento quando eu começo a utilizar deles. E aí nós temos o dom da operação de milagres, que geralmente esse dom da operação de milagres, eles suspendem aquilo que naturalmente poderia acontecer. Então, a ordem é efetuada pelos céus. Então, os céus proclamam o ato milagroso. Nós temos aí muitos deles. Em Mateus capítulo 8, versículo 23 e 27, Jesus acalmou a tempestade baseado na operação de milagres. No livro de Mateus capítulo 21, versículo 19, nós temos aí a figueira e seus galhos enriquecidos através de um ato de maldição vinculado à palavra de Cristo. E aí nós temos outros dons, que é o dom da fé e o dom da profecia. O dom da fé, ele é instituído para que eu equilibre aqueles que são fracos, aqueles que são desanimados, aqueles que estão vivendo um contraste da vida. Geralmente eu utilizo esse dom da fé. E aí Hebreus capítulo de número 11, versículo 1, nos diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas é a certeza das coisas que se esperam. Então, agora o dom da profecia talvez seja um dom que nós precisamos observar com muito detalhe. Porque o dom da profecia, ela servia para o crescimento da igreja. Era estabelecido o crescimento da igreja. Quando eu vejo o dom da profecia, eu vejo que o cristão precisa estar cheio de Deus, precisa estar cheio do Espírito Santo, para que haja aquela mensagem, para que aquela mensagem seja manifesta visando o crescimento. Não tem pessoas que recebem a profecia, não tem profetas, né, que muitas vezes estão cheios de si, mas não estão cheios do Espírito Santo, porque elas não produzem nada. Gente, quando você vê o profeta que está cheio de si, não vai ter transformação. As pessoas não vão ter transformação. E é preciso que as pessoas que ouçam aquela profecia possa ser edificado, possa ser exortado e possa compreender que ele precisa mudar de rumo, mudar de visão. E por isso que Paulo disse: olha, entre o falar em línguas e o dom da profecia, talvez o que é mais importante seja o dom da profecia, porque o dom da profecia, ele não vai edificar o individualismo. O dom da profecia vai edificar o coletivo. Então, por isso é que Paulo está dizendo: olha, que se vocês fossem buscar um dom, eu gostaria que todos vocês pudessem ter o dom da profecia. Porque o dom da profecia é um dom que edifica a parte da igreja, é um dom que compreende o crescimento da igreja. E era notável que quando alguém era usado na igreja primitiva, dentro do dom da profecia, os irmãos tinham uma tendência de manter-se silêncio, de equilibrar o que se ouvia. Então, eles atentavam o que se ouviam para que eles pudessem compreender o que o Espírito Santo queria tratar ou trazer para o crescimento da igreja. Então, eu preciso entender que os dons da profecia servem para edificar. Por quê? Porque a palavra edificar, ela está fundamentada dentro da palavra estruturar. Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento da igreja, o fundamento dos dons é Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 3, 11, ele fala isso daí. E ainda em 1 Coríntios 3, no versículo 14, Paulo diz assim: e se a obra que ninguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá galardão. Vou repetir de novo. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, essa receberá galardão. Então, os dons espirituais, elas servem para fundamentar o cristão quanto acerca do crescimento, não é isso? E aí, a segunda coisa que o dom espiritual, ele possibilita é exortar.
Porque a palavra exortar é chamar alguém de lado, consolar, encorajar, fortalecer, confortar, instruir, ensinar, exortar. Então, às vezes há uma necessidade de uma exortação para os irmãos que estão conosco, para as pessoas que estão conosco. Porque quando eu falo acerca do que nós estamos trabalhando agora neste momento, porque algumas pessoas vão acompanhar através dos nossos canais, nas nossas principais plataformas, elas precisam entender que o crescimento espiritual ela está vinculado quando eu entendo que o dom que eu tenho, que eu ganhei, ele é um dom para ser usado para o crescimento da igreja e não para achismo, e não para um crescimento individualista, e não para uma divisão dentro do rebanho, dentro do corpo, ou dentro da instituição chamada igreja. Os dons espirituais serviriam para trazer quem estava longe para perto. Os dons espirituais deveriam ser aplicados para eu trazer o meu irmão afastado para dentro do corpo. Porque aquele que tem um dom da visitação vai visitar o doente. Aquele que tem um dom da consolação vai consolar quem está inconsolável. Aquele que tem um dom da fé vai aplicar isso nos contextos da sua vida ou até mesmo na vida do coletivo. Então todos os dons estão visando o mesmo crescimento. Então, quando eu vejo a responsabilidade dos dons espirituais quanto acerca do que Paulo vai dar para a igreja de Coríntios, eu vejo que Paulo está dizendo o seguinte: gente, todos os dons, sejam eles dons divinos, sejam eles de sabedoria, sejam eles de fé, sejam eles de dons de ensinar, sejam eles de capacidade espiritual, sobrenatural para ajudar, sejam eles do dom da exortação, sejam eles da capacidade de ensinar os irmãos, ou sejam eles dos dons divinos para exercer com misericórdia, todos esses dons estão baseados na unidade, na diversidade, na operação. Então, é isso que eu preciso que você que vai participar dessa escola bíblica dominical, através das nossas plataformas digitais, eu preciso que vocês entendam isso. Há uma divisão nos dons quanto acerca de quem recebe. Então, eu compreendo que, por exemplo, o irmão A tem o dom da profecia, o irmão B, ele tem o dom, ele tem o ministério da visitação, ele tem o ministério da ajuda. Então, o irmão A com o irmão B, eles estão no mesmo crescimento, na mesma atuação. Eles são individuais nas suas operações, mas eles são coletivos na sua atuação. Quem recebeu, recebeu individualmente. Mas quando nós tratamos do coletivo, o dom do irmão é aplicado para o meu crescimento. O meu dom é aplicado para o crescimento do meu irmão. Então, é isso daqui que nós precisamos compreender. O apóstolo Paulo vai tratar com veemência, com maturidade acerca dos dons. E ele começa a dizer: se vocês compreenderem que cada um recebeu o dom espiritual visando o crescimento do corpo, não há por que ter divisão no meio da igreja. Por que ainda tem divisão? Por que algumas pessoas não compreendem que elas precisam estar conjuntas, que elas precisam estar na mesma visão, que elas precisam estar na mesma operação, no mesmo objetivo? Porque algumas pessoas estão cegas espiritualmente e acham que o individualismo seja primordial para as suas vidas. E isso pode ser prejudicial. Talvez o maior inimigo que o apóstolo Paulo tratou, fora os dois inimigos que tinham dentro da igreja de Corinto, talvez o maior inimigo era o inimigo do individualismo. Quando nós achamos que só nós somos, só nós temos. Querido, você não pode se esquecer disso. Você que vai me acompanhar, você não pode esquecer disso. É Cristo que opera dentro da igreja. É Cristo que é o dono da igreja.
É Ele que é o cabeça da igreja. Então, quando Ele é o cabeça da igreja, Ele rege a igreja. Lembre-se, quem precisa do crescimento, quem precisa de Deus, somos nós. E não é Deus que precisa de nós. Nenhum momento da história bíblica, você pode ver de Gênesis até o livro de Apocalipse, você não vê a necessidade de Deus juntamente com homens. Os homens é que têm uma necessidade de reconciliação, de aproximação para com Deus. Então, os dons espirituais, eles serviriam não só para a manifestação, mas para o crescimento, para a quebra do individualismo, para a quebra das divisões, para a quebra dos problemas internos que eram gerados quando o A não se dava bem com o B, quando o irmão A não tinha e não gostava do irmão B. Tudo isso era tratado através dos ensinos que o apóstolo Paulo dava. E pode ver, houve um crescimento estarrecedor da igreja após a chegada de Paulo dentro da igreja. A igreja começou a entender que o evangelho era um evangelho simples, mas era um evangelho de impacto, de transformação, de poder, de graça. Então, é isso que eu preciso compreender para com os irmãos que vão nos acompanhar, para com os meus irmãos em Cristo, que precisam entender que o teu dom não é maior no exercício da comunidade de Cristo. Talvez você está aí do outro lado e você tem um dom de louvar, você tem um dom de ensinar, o dom de pregar, você tem o dom de ajudar, o dom de levantar alguém, o dom da fé, o dom da operação de milagres. E talvez você está aí do outro lado e você se encontra enfraquecido, desanimado, você encontra-se decepcionado, você encontra-se afastado, desviado da palavra, desviado do evangelho, e Cristo está dizendo para você: eu preciso utilizar você dentro do crescimento da obra. Então, todas as pessoas que integram a hierarquia da igreja, elas estão vinculadas dentro do mesmo objetivo: crescimento espiritual, crescimento da comunidade. Eu tenho dom, então eu posso utilizar para o crescimento da comunidade. Então, quem prega, que pregue, quem ensina, que ensine, quem exorta, que exorte, quem louva, que louve, quem organiza, quem faz as reparações no templo, que faça, tudo isso visando o quê? O crescimento da obra de Deus. Agora eu preciso falar algo que acontece muito nos meios cristãos e que às vezes as pessoas não têm maturidade para entender isso. O irmão começa a ser rival do outro irmão, né? Então ele está aqui, o outro irmão chegou na comunidade, ele começa a ver o outro irmão como uma oposição à sua chamada. Ele começa a olhar o irmão e dizer: aquele irmão vai crescer mais do que eu preciso derrubar ele a todo custo. Que nível de imaturidade que nós chegamos de não compreender que o meu irmão chegou. Não é divisão, mas é mais uma pessoa que vai me ajudar no reino de Deus. O reino de Deus é feito de pessoas imperfeitas que buscam a perfeição dentro do evangelho. Mas temos que tratar com algumas feridas, temos que tratar com alguns problemas que acontecem internamente na igreja. Por isso é que você está aí agora do outro lado, me acompanhando, e talvez essa mensagem está tocando tanto no teu coração. Comente se essa mensagem tocou, falou contigo. É um estudo, mas eu não posso deixar de ensinar a igreja, ensinar os meus irmãos que vão me acompanhar acerca de alguns problemas que a gente poderia agir, que a gente poderia ter muita maturidade para tratar. Isso precisa ser tratável. Isso precisa ser tratável a todos. Então, quando o meu irmão chega na comunidade que eu me congrego, na igreja que eu me congrego, eu não posso ver o meu irmão como um rival, como uma rivalidade de dons, de ministérios, de funções. Eu preciso ver ele como alguém que vai estar comigo na mesma caminhada, usufruindo da mesma atuação, do mesmo objetivo.
que é a propagação, o crescimento da obra de Deus. E nós temos uma tendência terrível de irmãos que saem da igreja porque ele não conseguiu ter êxito na comunidade, porque o individualismo foi maior do que o corpo. E nós não podemos ter isso, o individualismo não pode ser maior do que o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está unificado. O corpo de Cristo está interligado, está ligado à mesma cabeça, à mesma atuação, ao mesmo objetivo, que é a propagação do Evangelho, que é o crescimento do Evangelho de Cristo. Então, eu queria que, de fato, esse estudo não termina aqui. Nós estamos começando esse estudo hoje. E a nossa primeira lição é entendendo qual é o objetivo dos dons espirituais, para que eles me servem. Então, os dons espirituais me servem para o meu crescimento espiritual, para a minha edificação, para a exortação da comunidade, para que o crescimento não venha a ser um crescimento irresponsável, um crescimento individualista, mas que o crescimento seja um crescimento coletivo. Então, para os irmãos que vão ter na íntegra essa mensagem, que vão poder ouvir, se atentar, anotar os principais pontos, eu quero de já agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua família, agradecer a Deus pelos seus amigos, pelas pessoas que vocês vão compartilhar. Hoje, a nossa escola bíblica dominical, ela foi produzida, ela foi feita especialmente para as pessoas que vão nos acompanhar em casa, tá bom? Então não se esqueça, o crescimento depende do meu irmão, o crescimento depende da forma como eu vejo o meu irmão. Lembre-se, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades e dominadores que agem nas regiões celestiais, tá bom? Então, vamos orar neste momento para que Deus possa abençoar a tua casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço todas as bênçãos necessárias a partir desse estudo para com os nossos irmãos que estarão acompanhando essa escola bíblica dominical pelo nosso canal no YouTube e aos nossos irmãos que estarão acompanhando esse poderoso estudo pelo nosso canal no Facebook. Deus, que o Senhor possa abençoar a todos. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, o crescimento na vida de todos. Ó Pai da glória, te pedimos as bênçãos necessárias e as distribuições de atuações do Teu Espírito, visando esse crescimento da Tua palavra dentro da comunidade chamada igreja. Abençoa o irmão forte, abençoa o irmão fraco, que cada um deles possam ver que o Espírito Santo é operador de grandes conquistas. Que eu possa ver o meu irmão e eu possa sempre olhar para ele e ver uma pessoa igualável, ao mesmo nível, aleluia, de crescimento espiritual do que eu. Pai, aos irmãos que ensinem, que eles possam ensinar. Aos irmãos que louvam, aos irmãos que adoram, aos irmãos que ajudam, aos irmãos que estão como cooperadores na obra de Deus, que cada um exerça com êxito a sua chamada. Deus, obrigado, porque muitas pessoas vão nos acompanhar, e eu sei que pessoas até mesmo de outras congregações, de outros pastores, vão poder ser abençoados por esse poderoso estudo. Pai, muito obrigado. É que eu peço nesta manhã e abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, não esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe a mensagem, ative o sininho e receba diariamente as nossas notificações. Comente se gerou alguma dúvida ou se teve alguma dúvida, nós estamos aqui para explicar em detalhes, tá bom? Eu espero que Deus em Cristo abençoe a todos e até a nossa próxima Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Coluna de Fé.